Muito boa tarde a todos os ministros, irmãos e irmãs nos diferentes países e lá onde te encontras, missionário Miguel Bermúdez Marim. Hoje, quarta-feira, 28 de agosto deste ano 2024, realmente uma grande bênção e privilégio poder saudá-los e continuar o que nessa manhã ou na tarde, no manhã, meio-dia, estivemos conversando durante o voo ou seja, aqui na viagem desta manhã, rumo até aqui, a Fênix. Aí Deus nos deu também algumas coisinhas que estivemos falando na madrugada quando estávamos indo para o aeroporto e no avião, então, abundamos um pouquinho mais e tinha umas escrituras que eu as queria citar do reverendo William Branham e também do nosso irmão William Soto Santiago. E nos diz em Hebreus, capítulo 12, no capítulo 12, verso 25 em adelante, no versículo 25 em diante, cuidado para não rejeitardes aquele que fala, porque se não escaparam os que rejeitaram quem os advertia sobre a terra, muito mais nós, se nos desviarmos daquele que nos adverte dos céus. A sua voz abalou então a terra, mas agora ele prometeu, dizendo: ainda uma vez abalarei não só a terra, mas também o céu. Ora, estas palavras, ainda uma vez, apontam para a remoção das coisas que podem ser abaladas, para que, ou seja, as coisas criadas para que permaneçam as inabaláveis. Por isso, recebendo um reino inabalável, sejamos gratos e, desta forma, adoremos a Deus de forma que lhe sejamos agradável com reverência e temor, pois o nosso Deus é fogo consumidor. Podem assentar. Por favor, os que estão em pé. E os que mais adiante estarão ouvindo esta pequena prática, e vamos buscar na mensagem que o irmão William pregou para nós aqui em Fênix. Aqui ainda são as 7, são as 7 da noite aqui, que são as 10 da noite em Porto Rico. E nessa mensagem, por isso ainda se vê um pouco de claridade. Na mensagem que ele pregou, intitulado Abandonando Tudo, aí nos diz, na página 13 desta mensagem, que foi pregado 2 de outubro, colocado aqui essa data, 2 de outubro de 1977, aqui em Phoenix, Arizona, e o nosso irmão William nos diz: não estarão na primeira dispensação, um pouquinho antes, ele vinha lendo do Apocalipse capítulo 14, versículo 1, que diz: depois olhei, e eis que o Cordeiro estava em pé sobre o monte de Sião, e com ele 144.000, que tinham o nome dele e de seu pai escrito na testa. O irmão, ele diz: agora você pode ver que os 144.000 serão colocados sobre o monte de Sião, no topo do monte. Não estarão na primeira dispensação e nem na segunda. Eles estarão no topo do monte, que é a era da pedra angular.
que por si é uma era eterna, porque tem todas as coisas eternas aí, o nome eterno do Senhor Jesus Cristo, que é o nome do Pai. E na mensagem Por que Pequena Belém, o reverendo William Branham nos fala, para ter o quadro aí, do que o reverendo William Branham falou, o que Fênix significa e o que significa Tucson. Ele disse na página 4, estamos contentes de estar aqui em Jericó. E estava aí em Fênix com vocês, irmãos, nesta manhã, e lhes convidamos na segunda na noite a Jerusalém, em Tucson, lá ao banquete, vê? Fênix está no vale, assim como Jericó. Tucson, onde vivo eu, está na montanha. Essa é Jerusalém. Aí escreve Jericó é igual a Fênix, Jerusalém é igual a Tucson. Aonde estás tu, Tony? Por que alguém não diz amém aqui? Agora que eu estou em uma confusão aqui, Tony nem sequer apareceu. Bem, amanhã, na segunda na noite, no banquete em Tucson, e certamente será um prazer se vocês passarem por ali e nos dar uma visita, e veremos o meu tema naquela noite. Se Deus permitir, temos visto sua estrela no Oriente. Aí ele escreve, Moisés Elias, leste, e viemos adorá-lo. Esse é o tema que ele tinha para aquela ocasião. E ali ele escreve, hoje, oeste. E escreve aí também, o anjo com o sétimo selo. Hoje, oeste, América, o anjo com o sétimo selo. Agora ali já temos o tipo e figura. Para os que não conheciam, desta ocasião que o irmão Branham ali representa, e nos fala do que significa Fênix e Tucson. E nesta mensagem, que é onde ele está falando desde Fênix, aí ele continua dizendo, na mensagem abandonando tudo, ali eles estarão localizados. Ele está falando dos 144 mil. Ali eles estarão localizados com essa revelação que receberão através da mensagem do Evangelho do Reino. Ter o nome escrito na testa não significa que vai escrever com um lápis na testa, mas será escrito com o dedo de Deus. E eles terão essa revelação. Portanto, eles crerão no nome eterno de Deus. Eles crerão no nome do Cordeiro. Ele recebeu esse nome novo quando ascendeu ao céu, e quando desce vem com esse nome e revela com esse nome aos judeus. Eles perceberão que esse que eles receberam é o mesmo que tinham rejeitado, que foi conhecido pelo nome Jesus. É o nome de redenção que foi usado nas eras da igreja. Mas esse nome estaria enquanto ele estivesse fazendo intercessão. Mas quando ele termina a intercessão, ele toma seu nome novo para vir à terra e se fazer conhecido, se revelar. Vejam, depois de terminar a obra de intercessão.
da qual ele nos disse que a porta da misericórdia estava para ser fechada e a dispensação da graça estava para terminar, mas faltava que entrasse o último escolhido e que fosse selado. E no livro Os Selos ele escreve batizado, ou seja, nasceste de novo, e assim ao entrar o último, então a porta da misericórdia, a porta da dispensação da graça ficaria fechada. Então ele vem como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores na sua obra de reclamação com um nome novo. E isso está prometido, é revelado pelos trovões. E os trovões é a mensagem do anjo forte. Ninguém mais tem essa revelação. Para poder recebê-la, temos que recebê-la através do anjo forte, o anjo do leste, a luz do leste. Na mensagem, qual é a atração no monte? Ali na página 26 nos fala, embaixo diz, outro dia, parado ali, mudei o retrato para a direita e ali estava Jesus. Como ele foi nas 7 eras da igreja, com a peruca branca colocada, sinal de divindade suprema. Ele é Alfa e Ômega, ele é o primeiro e o último, ele é o juiz supremo de toda a eternidade. De pé ali confirmou a mensagem desta hora. E no tempo da tarde haverá luz. O que era tudo isso? O que era? Ele está falando da foto, está mostrando a foto da nuvem. Fui para o oeste, sobre a mesma montanha, passando com o irmão Bankswood. Aí ele escreve banco de madeira. Joga uma pedra para cima e diz ao Senhor Wood, assim diz o Senhor, verás a glória de Deus. No outro dia, estando parado ali, desceu o redemoinho e explodiu a montanha. Aí desenha uma pedra angular. Pedras cortavam o topo das árvores. Ele escreve, os escolhidos são iguais pedras angulares. E das árvores, aí escreve das denominações, como 3 a 4 pés sobre a minha cabeça. E foram feitas 3 explosões grandes e os irmãos vieram correndo. Tinha como 15 homens parados ali, pregadores e todos os demais. O que era isso? Ele disse, o que era isso? Disse, está caindo juízo sobre a costa oeste. Como 2 dias depois disto, o terremoto quase afundou o Alasca. Ele escreve Alasca e escreve também 3 explosões. É igual ao tipo de USA. Também escreve Alasca. Hoje teve um tremor de 6.1, estive vendo em El Salvador, um tremor de 3.1 durante o dia. Vejam, a terra está gemendo com essas contrações violentas. Agora, continua dizendo, o que é essa luz na montanha do sol? Aí desceu uma pedra angular e as eras e uma seta para a pedra angular. O que é essa luz na montanha do sol, no sol poente no bosque coroado do Arizona? O que é essa coisa estranha que aconteceu lá em cima, que as pessoas estavam gritando, que as pessoas que estavam dirigindo do oeste a leste, escreve da América a Israel, pegavam as rochas, caíam à sua volta e cada uma delas, cada rocha, nelas tinha 3 esquinas que tinham sido formado. As 3 são uma. Elas permanecem em escritórios como peso de papel em toda a nação. O que é essa coisa estranha sobre a montanha do pôr do sol no bosque coroado? Aí ele escreve Jesus, Elias e Moisés. É a pedra angular. As 3 são um. Recordam o 7º selo?
O sétimo selo é de uma forma triplo. Agora, irmão Jackson, que está ouvindo, vocês recordam o sonho que ele teve e que eu interpretei? Indo para onde o sol se põe, e isso aconteceu na montanha do pôr do sol, e no tempo da tarde, o pôr do sol, a mensagem do pôr do sol, através de um cenário da história, um cenário de profecia, mas bem sendo cumprida. E no tempo da tarde haverá luz na montanha do pôr do sol, no bosque coroado, 40 milhas ao norte de Tucson. Vá ao mapa e veja o pico do pôr do sol ali. Foi ali que aconteceu exatamente. Eu nunca soube até o outro dia. Ele escreve também 40 milhas e escreve no monte o pôr do sol. Tudo que nunca morrerá está constantemente se desenvolvendo em si mesmo. Aí desenha uma estrela de Davi do lado esquerdo. Desde a mesmíssima coisa acontecendo até a foto de Jesus de pé nos olhando, agora exatamente na montanha do pôr do sol e a luz do pôr do sol, a luz da tarde veio. Deus se vindicando a si mesmo. O que é? É um feito que Deus e Cristo são um. A peruca branca. Quantos viram a peruca branca? Como falávamos em Revelação, vejam a divindade suprema, a autoridade suprema. Não outra voz, não outro Deus, não outro nada. Nele mora a plenitude da divindade corporalmente. Os próprios anjos eram a sua peruca. Amém. O que aconteceu no monte do pôr do sol? Deus confirmando a sua palavra. Ele escreve os anjos e escreve a peruca. Apocalipse 10, do 1 ao 7. E confirmando do lado direito, desenha uma pedra angular e as eras. Deus confirmando sua palavra, em Deus aí coloca uma seta para a pedra angular. Esse é o porquê de todo esse barulho. Observa, Deus cumprindo sua palavra prometida. De Revelação 10, do 1 ao 7 novamente. E nos dias que a mensagem do sétimo anjo comece a soar, o mistério de Deus será consumado. O mistério escondido de Revelação 10, do 1 ao 7. A última mensagem para a última era da igreja. Exatamente cumprido nesta era. São Lucas 17:30. O dia quando o Filho do Homem será revelado. E se levantarão falsos profetas e falsos cristos, mostrando grandes sinais e maravilhas, de modo que enganarão, se fosse possível, até os escolhidos. O povo continua duvidando e geralmente a igreja está igualmente confundida. E a ciência, através de todo Tucson, eles estão escrevendo nos jornais, lá atrás no Monte Lemmon, eles com grandes câmaras não viram levantar de onde nós estávamos parados, dirigindo para o leste, mostrando que o tempo terminou. Somente pode ir um pouco além. E aí desenha uma estrela de Davi do lado direito. Está na costa oeste. E escreve Monte Lemmon em cima, e do lado esquerdo escreve também o tempo terminou. E escreve Fênix também. O juízo caiu na mesma direção que ele foi, indo reto sobre Fênix e sobre Prescott, e ao longo das montanhas para a costa oeste, reto para onde iam, reto para o Alasca, e está trovejando nessa direção. Também escreve Alasca, ali do lado esquerdo. E os reservatórios, todos eles em Tucson, ainda estão perguntando. A ciência investiga, tratando de averiguar o que é. A essa altura não podem ter nuvens, neblina, nem nada. O que fez? Onde está? Eles estão tão confundidos com essa nuvem sobrenatural pendurada lá no céu, como estiveram quando o mago vinha seguindo uma estrela dizendo: onde está o que nasceu, o rei dos judeus? O que foi isso? Deus cumprindo a sua palavra. E se levantará uma estrela de Jacó. Agora vejam o que nosso irmão William continua dizendo aqui, nessa mensagem que estamos lendo. Portanto, temos que entender isso nessa hora que estamos, porque a luz da manhã estará proclamando o nome eterno de Deus. Esse trabalho de proclamar o nome eterno de Deus, conforme a palavra está prometida que seria proclamado no tempo final, através dos trovões, que é a mensagem do anjo forte. Ninguém mais está chamado a fazer, exceto que receba através do anjo forte,
Conforme a Escritura, o Senhor Jesus Cristo disse: anunciarei a meus irmãos o teu nome. Salmo 22, 22. Isso ele disse lá. Ele tinha o nome de Deus para a redenção e foi proclamado esse nome. Agora, em sua segunda vinda, repete a história e é proclamado o nome eterno de Deus aos irmãos por um dos irmãos, porque ele disse: anunciarei a meus irmãos o teu nome. Portanto, será um de nossos irmãos o escolhido para esse trabalho, e o restante poderá proclamá-lo também, depois que receba através do que Deus ungiu para começar a proclamá-lo. Ninguém mais terá a revelação direta de Deus do Evangelho do Reino, porque assim está prometido. Tratar de mudar os planos de Deus é se converter em inimigo de Deus e se pôr na posição dos falsos ungidos, e nenhum de nós queremos essa posição. Portanto, quando alguém percebe que tem estado ocupando uma posição que não lhe corresponde, o melhor que pode fazer é reconhecer seu eu e arrepender, pedir perdão a Deus e então reconhecer a quem Deus assinalou para essa posição. De outra forma, se esperar muito tempo, vai ficar tarde e depois não terá tempo e já não poderá regressar. Porque tem uma linha de separação entre misericórdia e juízo, e Deus não envia juízo sem antes advertir. Portanto, essa hora é hora de advertência para todos. Deus tem estado se preparando para trazer juízo à terra, e esse juízo entra quando se converte no leão da tribo de Judá e traz esse juízo a todos aqueles que rejeitaram sua misericórdia. Portanto, temos que estar alerta nesta hora, porque muitos vão dizer: mas não teria que acontecer um rapto? E por que essas pragas sobre a terra? E eles ouvirão que o rapto já aconteceu e eles ficaram. Então é melhor ser prudente e examinar tudo com atenção, com muita oração, porque nessa hora é algo entre a vida e a morte. E nós queremos a vida, mas nós queremos a vida, e Cristo é a vida, e Ele nos dá a vida através da Sua palavra, a mensagem para o tempo determinado. Não tem outra forma para receber vida, porque Ele disse: minhas palavras são espírito e são vida. Portanto, essa é a forma de receber vida. Essa hora é mais tarde do que nós pensamos, e não desejo terminar nesse momento sem antes repetir e lhes confirmar o que Deus já falou através do quarto Elias relacionado a Jericó. Fênix, na página 11A do livro de Citas, parágrafo 109, diz assim: o fim está aqui. Vamos manter isso aqui aberto. Na página 11A, parágrafo 109, que é a cita que ele estava lendo ali. Começa assim: o fim está aqui. E irmão, ele diz: todos nós sabemos que nesse ano 77 o fim chegou, portanto estamos vivendo no fim. Agora vejam que ele falou tudo o que o irmão Branham tinha predito de 77, que chegaria o tempo onde a era de Laodiceia terminaria, seria o fim de tudo e a introdução ao milênio. Mas vejam, tudo isso foi falado ali e não aconteceu. Aparentemente não aconteceu. Mas vejam, ainda restava o tempo da construção do lugar santíssimo, que seria construído com pedras vivas, para depois Deus morar nesse lugar em toda a sua plenitude e entrar pela porta da dispensação da graça para poder chegar ao lugar santíssimo. Se entra por essa porta do lugar santo e por meio do sacrifício realizado na cruz há 2000 anos atrás, que foi a sua obra de redenção,
E por essa porta também entrou esse grupo que ia pertencer ao lugar santíssimo, que eram filhos e filhas de Deus, que receberiam seu novo nascimento e viria a fazer parte do corpo místico de Cristo, o qual é sua igreja, e assim logo estariam preparados para receber a segunda porção, que é o corpo eterno e glorificado. Agora, esse recolhimento foi feito, e vocês vejam, aí entrou todo tipo de peixe. E chegou a uma etapa onde tinha que fazer a separação, para então, ao esse lugar já estar preparado, e Deus vir morar em toda a sua plenitude, tinha que estar somente o grupo que estaria recebendo a plenitude da divindade, a plenitude de Deus. Aí não podia estar o joio. Portanto, Deus envia os anjos ceifeiros nesse tempo para fazer essa separação. E assim Deus entrar e morar no seu templo em toda a sua plenitude, como tem prometido, para realizar a obra da reclamação de todos que redimiu com o seu precioso sangue. Agora aqui ele continua lendo. Agora o filho esperado está presto a vir à semente de Abraão. E irmão William diz, está falando em 62. Se o quarto Elias estivesse aqui, como diria nessa tarde, nesse ano 77, com todas as coisas que foram ditas por ele, eu creio que se ele estivesse pregando o quarto Elias, eu creio que não teria como parar de pregar, lhes dando a voz de alerta e lhes mostrando o que devem fazer nessa hora. Agora quero continuar em frente. E o nosso irmão William continua lendo. E tal como Sodoma será queimada, algum dia não ficará rocha sobre rocha em Fênix. O vale será limpo. E aí no livro de Citas, aí ele escreve: Fênix será destruída. Continua dizendo o nosso irmão William. Aqui é que vocês vivem em um lugar. Vocês vivem aqui em um lugar que está sentenciado a ser destruído. E vivendo no ano 1977, onde Deus falou através do quarto Elias as coisas que foram faladas, eu não sei o que eu faria se eu vivesse nesse lugar. Eu somente estou aqui visitando, mas eu imagino o que eu faria. Mas não sei o que você fará. Ou seja, depois de uma sentença como essa, vejam, ele já estava vendo tudo o que vai acontecer com Fênix. E como quando o irmão Branham dizia da Califórnia, saiam daqui. Ele já estava vendo que esse juízo divino estava caindo ali. Porque é o Espírito de Cristo nos profetas, os quais podem ver o passado, o presente e o futuro. Vejam, não aconteceu. Mas tem uma sentença que foi falado lá, a qual, vejam, depois em 78, ali o irmão William já nos fala em vários lugares aqui, nesta informação que ele deu, onde na página 20 ele diz aqui, nessa tarde eu digo, Estados Unidos da América recebe todos os juízos que foram falados pela boca de Deus nesse século 20. Você merece, você os merece.
Da mesma maneira que trabalharam na primeira vinda de Cristo, trabalharam na segunda vinda. Na mesma forma que trabalharam com Quarto Elias, quando apareceu, as denominações diziam: não cooperaremos com as suas atividades. Assim os fariseus fizeram também nos dias de Jesus, e ele teve que fazer as coisas à força, teve que ir pregar, mesmo que o matassem. Vejam, tudo isso foi refletido no irmão Branham e também no nosso irmão William. Mas em nenhum deles se cumpriu o Apocalipse 11. Eles estavam refletindo o que seria nesse tempo final, porque vejam, Fênix não está destruída, mas com o cumprimento, com pleno cumprimento disto que o irmão Branham falou e do que o nosso irmão William falou aqui em uma visita que esteve aqui. E esse instrumento, ao esse instrumento estar e passar pelo mesmo processo que eles passaram e falaram tudo o que seria para os Estados Unidos da América e para Fênix, tudo isso, depois vocês vejam que quando as águias, do que falamos nesse áudio de hoje, quando as águias levantam voo, é o tempo para o juízo cair. E esse é um sinal muito grande, o qual algo inquieta as águias. Vamos ver se encontraremos essa partezinha que lemos hoje. Deve estar por aqui pertinho, onde ele disse: Aqui está, diz. Muitos poderão dizer: por que estão levantando voo? Elas sabem que essa nação tem uma sentença e esse juízo virá. E quando essas águias verdadeiras, essa é a noiva, que se reúnem aonde está o corpo morto do Filho do Homem, na era da pedra angular, quando essas águias, você começar a ver elas levantando voo, ou seja, para onde? O Apocalipse 4, sobe aqui. É o tempo para o juízo cair. O tempo para o juízo cair chegou. É o tempo para o juízo cair que chegou e Deus as inquietou para levantarem voo. Portanto, quando as veja, você estará vendo o sinal para a destruição dos Estados Unidos da América. Ou seja, que tudo isso, o juízo divino em qualquer momento poderá cair. Mas veja, em 62 o irmão Branham falou e depois o irmão William em 77 e ainda não aconteceu. Mas agora, depois de tudo isso, que Deus está cumprindo nessa meia hora de silêncio, depois de cumprir certas coisas, o juízo vai cair sobre os Estados Unidos da América, sobre Fênix e tudo o que foi falado sobre essa nação. Portanto, quando você as veja, você estará vendo o sinal para a destruição dos Estados Unidos da América. Por quê? Porque quando Deus foi destruir a Sodoma e Gomorra, primeiro Ló e sua família saiu. Quando Deus foi destruir o mundo antediluviano, Noé e sua família saíram e entraram na arca. Assim também as verdadeiras águias de Deus sabem o que vem. E quando percebem que a coisa está por acontecer, não tem águia que o juízo de Deus caia em cima, são águias de Deus. Deus as inquietará para levantar voo. Você as verá com seus próprios olhos. O que você vê? O que está acontecendo? Não está acontecendo nada. Vai acontecer o que Deus disse que ia acontecer, mas os verdadeiros escolhidos estão escapando.
Agora vejam o que está acontecendo nesse tempo final. Muitos estão vendo que algo está movendo no meio da igreja, um avivamento, e não sabem o que é. Mas estão vendo com seus próprios olhos. Algo está acontecendo na igreja, e mais na igreja noiva, que as está inquietando. E é que chegou o tempo que os juízos divinos estão por cair. Agora, continua dizendo. Recordem que sempre que Deus ia destruir um lugar e tinha um filho de Deus nesse lugar, Deus os advertia e recomendava a seus filhos o que deviam fazer. Vemos que no tempo de Jesus de Nazaré, quando ele anunciou a destruição de Jerusalém, ele disse: quando vocês virem Jerusalém cercada de exército, o tempo chegou. O que estiver no campo não regresse, o que estiver na Judéia fique por lá. O que esteja nas montanhas não volte à cidade, o que está na cidade fuja da cidade. São Lucas 22, 20 ao 21, São Mateus 24, do 16 ao 18, São Marcos 13, do 14 ao 16. Esse tempo chegou e o que aconteceu? Os crentes estavam apercebidos, viram o sinal que ele disse que apareceria, viram os exércitos de Tito e fugiram da cidade. A história nos conta que os verdadeiros cristãos não foram agarrados ali, atrapados ali, mas os judaizantes da primeira dispensação foram agarrados ali, não tinha forma de escapar, porque o exército continuaram cercando até que não teve forma de sair. Mas os que tinham que sair, saíram antes, e a cidade foi destruída e foram mortos os incrédulos, porque não saíram, porque não crido no que lhes trouxe essa mensagem. Tinham rejeitaram a vida. Ali tinham pessoas valentes, ali tinham oficiais valentes do exército, mas não serviu de nada. Tito destruiu tudo, até o templo. Mas eles iam ao templo orar ao Deus que serviam, mas o tinham crucificado. Você pode ver que estavam orando, fazendo uma coisa boa, mas fora do tempo. Que foi o que ele falou no livro Os Selos, na página 379, embaixo. E vocês já sabem esse parágrafo, mas vamos lê-lo para tê-lo aqui. Diz: agora vamos observar nos últimos 2 versículos do Apocalipse 6, ou seja, o que acontecerá com os que zombaram e riram da pregação da palavra vindicada do Deus vivente. Esses profetas estarão ali e farão todo tipo de milagres, escurecerão o sol e todas essas coisas durante esse tempo. Logo aqueles clamarão às pedras e aos rochedos que os esconda da mesma palavra da qual antes tinham zombado, porque agora podiam ver que vinha. Diz: esconde-nos da ira do Cordeiro. Ele é a palavra. Eles zombaram da palavra e agora ali estava a palavra encarnada. Eles tinham zombado muito desses profetas, mas agora a palavra tinha vindo encarnada. E por que não se arrependeram? Não puderam. Já era tarde demais. E eles conheciam muito bem o castigo que os esperavam. Tinham ouvido tudo isso. Eles tinham estado em culto como este. E tinham escutado todas essas coisas. Eles sabiam que estavam enfrentando as mesmas coisas que esses profetas tinham predito, mas tinham rejeitado. Desprezaram a misericórdia de Deus pela última vez. E ali ele escreve: Elias e Moisés, o que recebe sua mensagem, recebe misericórdia. E quando a pessoa despreza a misericórdia, o único que lhe resta é o juízo. Pense, então ali se encontravam. Não tinham nem onde se esconder. A Bíblia diz: e dizia aos montes e aos rochedos: cai sobre nós e esconde-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Eles trataram de se arrepender, mas o Cordeiro já tinha vindo para reclamar os seus. Eles clamaram aos montes e aos rochedos, oraram, mas as orações foram feitas muito tarde. O mesmo que aconteceu nesse tempo. E ali ele escreveu: as orações foram feitas tarde. É igual, não tinha sangue no propiciatório.
E em um escrito de um estudo bíblico, ele escreveu para nós ali: o cumprimento da visão da capa é a última esperança de misericórdia de Deus para a humanidade antes da grande tribulação. Ou seja, que a misericórdia de Deus pela última vez é nesse tempo final, nesta manifestação dos ministérios de Jesus, Moisés e Elias, e desde uma grande capa catedral, trazendo a revelação dos trovões, a revelação do nome novo, a revelação da fé do rapto. Um pouquinho mais adiante, nessa mesma mensagem, diz: o que vamos fazer com isso? Não podemos fazer nada. Bem-aventurado o que vê. Dê graças ao Senhor quando você vejas a introdução ao milênio, quando você vir, porque estará vendo o que muitos desejaram ver e não viram. E estará vendo o sétimo selo, porque o sétimo selo é o que introduz o milênio. As pragas também estão no sétimo selo, os trovões também estão no sétimo selo, as trombetas também estão no sétimo selo. E veja o que fala nessa mensagem. Hoje se cumpriu essa escritura diante de vós. Diz na página 14, na metade da página. Josué poderia ter dito o mesmo no dia que regressou a Cades Barneia, onde tinha viajado de tão longe no deserto, e estavam duvidando que a terra era da forma que Deus tinha prometido. Mas Deus lhes havia dito que era uma terra boa que manava leite e mel, fluía leite e mel. Josué e Caleb foram os únicos que creram, dos 12 espias que foram reconhecer a terra. Do lado direito escreve Apocalipse 11, do 1 ao 14. Quando regressaram, tinha evidência. Um cacho de uva que só 2 homens fortes podiam carregá-lo. Josué poderia ter dito naquela ocasião: hoje se cumpriu essa escritura. Aqui está a evidência de que é uma terra boa. Onde que no Egito encontraríamos tais coisas como essas? Não tinha onde. Mas hoje se cumpriu essa escritura. Escreve Jericó-Fênix. Poderia ter dito o mesmo quando profetizou que os muros de Jericó cairiam depois de rodeá-lo 7 vezes durante 7 dias. Aí escreve Jericó é igual ao mundo. E escreve as 7 voltas. Isso também representa os 7 trovões. Quando rodearam pela última vez, os muros caíram. Josué naquele dia poderia ter dito: hoje, o que me disse há várias semanas o capitão supremo das hostes do Senhor, que disse que aconteceria desta maneira, neste mesmo dia se cumpriu essa escritura. As paredes da cidade estavam todas derrubadas. Tomemos a cidade, nos pertence. Hoje se cumpriu essa escritura. Quão maravilhosamente os homens de Deus foram firmados nas coisas corretas. Como nosso irmão Miguel agora, durante a tarde, enviou um áudio e ele me enviou outro, no qual ele estava me falando também da represa que tem aqui em Fênix. Como se chama? Huber. Ou seja, vejam como uma cidade pode ser varrida. Pode ser de várias maneiras, várias formas. Já seja com o terremoto e que essa represa que está aí em cima rompa e toda essa água varra toda essa planície, esse vale de Jericó, ou seja, de Fênix. E cumprir tudo o que foi profetizado pelo reverendo William Branham. O juízo já está falado e ditado sobre toda essa região e sobre a América do Norte. Nessa mensagem de informação, aí também o irmão William nos fala em uma parte
Assim que esse é o porquê não desejaria mais pisar em um lugar que foi amaldiçoado pelo poderoso Deus. Agora vejam, depois disto, quantas vezes ele veio, vejam, porque não era o tempo para Deus cumprir essa profecia. E depois Deus mostrou a ele tudo que naquele momento, em 78, ele não sabia porque não tinha lhe sido revelado, e depois ele veio. Ele veio novamente aos Estados Unidos da América, muitas vezes nos percorridos. Viajávamos pela América do Norte muitas vezes. Eu o acompanhei, e vocês vejam que até na Califórnia fomos, onde ali também foi falado um juízo sobre Los Angeles, Califórnia, que vai se afundar. Mas agora, vejam, nesta ocasião, que estamos aqui em Phoenix, Arizona, eu não voltarei a Phoenix, Arizona. Não voltarei a um lugar onde Deus já determinou o juízo divino e será destruído, será varrido, como fala ali. Ou seja, que hoje se cumpriu essa escritura plenamente. Isso que ele falou, que ele disse que não pisaria um lugar, em um lugar que já estava amaldiçoado. Ele disse, os Estados Unidos da América está amaldiçoado. A mensagem, essa mensagem do Evangelho do Reino, o seu lugar aonde chegará será Israel. Tomou a sua trajetória lá. Essa mensagem, junto com a que prega, afirmou seu rosto para chegar a Jerusalém. E vocês vejam que ali, depois que ele falou isso, e vocês vejam o que depois, naquela trajetória, até que Deus levou esse instrumento, ele voltou muitas vezes. Mas vejam agora, como tudo isso já tem um cumprimento pleno, porque o rosto do instrumento onde Deus está operando os ministérios de Jesus, de Moisés e Elias, está direcionado a chegar em Jerusalém, a Israel. A mensagem. Agora vejam como tudo está cumprindo, tudo está cumprindo plenamente essas escrituras que têm múltiplos cumprimentos. Agora vejam na página 83 do livro de Citas, párrafo 700, no parágrafo 704. Nos diz aqui, essa porção aqui nos diz: lo que hemos visto, página 83, parágrafo 704. O que temos visto deveria colocar cada alma em ação. Deveria ser uma igreja que faria um avivamento aqui em Fênix, que as pessoas voarão da Europa para ver o que está acontecendo e dirão, tem um lugar no Arizona que se chama Vale de Maricopa, uma cidade chamada Fênix. Ali se arrebentou algo que até os 7 trovões de Revelação 10, que nem ainda estava escrito na Bíblia, foram manifestados. O poder de Deus, o tempo do fim está aqui. O anjo uniu os cabos soltos e aqui estamos. Em cima escreve os 7 trovões soando em Fênix. O poder de Deus, o tempo do fim está aqui. O anjo uniu os cabos soltos e aqui estamos. Amém. Ele está começando a escrever essas coisas e ele disse, não as escrevas, sela-as. E no dia do som do 7º anjo, a 7ª era de Laodiceia, o mistério de Deus, tudo de Deus. Como Deus não é um montão de deuses, mas um Deus, todas essas outras coisas, todas serão consumadas
Nesse tempo, em cima também do lado esquerdo, desenha uma pirâmide e as eras e uma estrela de Davi em cima. Agora, nosso irmão ele continua dizendo aqui. Portanto, vejam tudo o que tem no sétimo selo para ser visto. Lá eles viram 3, mas mais adiante depois viram somente um, o Senhor Jesus Cristo. Portanto, muitos pensarão que são 3, Jesus, Moisés e Elias, que é o que lemos ali do monte. Qual é a atração no monte? Das pedras com 3 cantos, 3 esquinas, e depois diz que ficou somente um. Portanto, muitos pensarão que são 3, Jesus, Moisés e Elias, mas esses 3 serão um só, o Senhor Jesus Cristo em sua segunda vinda, utilizando algum véu de carne que ele tem escolhido do meio da noiva gentia. Mas nós olharemos atrás do véu e veremos a Deus. Recordem que sempre o véu é motivo de tropeço, mas se olharmos atrás do véu e observarmos o que é feito pelo que está atrás do véu, e o compararmos com o que foi prometido, se concorda, então é Deus em morfe, mudando de véu. Portanto, nunca coloque suas vistas no véu de carne que Deus usa no tempo que o usa, porque ele vai encontrar nele muitas falhas e tropeçará nele e perderá as bênçãos de Deus, as bênçãos que Deus está trazendo através deste véu. Olhe atrás do véu e veja Deus movendo em cena, cumprindo o que ele prometeu para seu povo. Essa é uma hora que ele prometeu cumprir essas promessas, mas recordem, sempre será Deus em simplicidade. Cada dia mais simples e mais simples, quanto maior é a obra que ele estará fazendo, será mais simples a forma que ele fará. Portanto, temos que olhar para trás e ver as coisas grandes que Deus fez e reconhecer os véus de carne simples que ele usou e ver as coisas grandes que Deus prometeu para esse tempo e saber que ele fará usando algum véu de carne insignificante que para a mente humana não tem nenhuma qualificação para ser essa pessoa. Mas em si, a pessoa que estará fazendo a obra será Deus através deste véu de carne. Agora vimos como tudo está se cumprindo de uma forma tão simples, no único lugar que pode suportar tais sacudidas é o redil do Senhor. Ou seja, que o que lemos de Hebreus capítulo 12 é o que vai acontecer nesse tempo final. Isso está nos selos ou eras. Vamos ver se é eras ou editado. Onde fala do terremoto do Alasca. De eras. Creio que é por aí que estava falando do de Alasca, certo? Estava procurando a 359 também. Na 373 dos selos, onde ele disse, reconhecemos que nos resta pouco tempo e a noiva pode subir a qualquer momento. A qualquer momento é possível que o Cordeiro saia do trono de Deus, onde se encontra o sacrifício. Depois ali será o fim. Já não terá esperança para o mundo. Ali será seu fim. Nesse tempo a terra começará com suas contrações violentas, que serão os terremotos e as tremendas sacudidas, como aconteceu no dia da ressurreição do nosso Senhor. A mesma coisa acontecerá agora quando os santos aparecer. Senhor, sabemos que pode ser a qualquer momento e estamos esperando que chegue esse grande dia de alegria. Pai, toma teus filhos e coloca sobre teus braços agora mesmo, junta os cordeirinhos no teu seio e alimenta-os com a palavra para que sejam fortalecidos para te servir. ¿Cuál era la de 362? Na 362, aqui está, 362.
do livro das Eras, o editado, diz, aqui é 361 embaixo, Hebreus 12, 26 diz, a voz do qual então comoveu a terra, mas agora anunciou dizendo, ainda uma vez, e eu comoverei não só a terra, mas também os céus. Uma vez mais, Deus estremecerá a terra, e desta vez cairá tudo que pode ser derrubado. Então Ele a renovará. Em março de 1964, aquele terremoto no Alasca, na Sexta-feira Santa, abalou o mundo inteiro, mesmo que não o desequilibrou. Deus estava somente avisando com o tremor mundial o que em breve fará em uma escala muito maior. Ele vai castigar esse mundo maldito pelo pecado, com trovões e tremores, irmão e irmãs. Tem somente um lugar que pode suportar tais sacudidas, e esse lugar é o redil do Senhor Jesus. E aí desenha uma seta até uma pedra angular e escreve, hoje, e as eras. E veja a seta para a pedra angular. Aí é onde as águias subiram. Elas estavam inquietas, mas houve uma voz que disse, sobe aqui. Esse é o grande sinal o qual o mundo está vendo, mas não entende o que está acontecendo, o que está sucedendo. Esse é o redil do Senhor Jesus. Eu te rogo que, enquanto a misericórdia de Deus ainda está disponível para você, que entregue sua vida completa, sem reserva, a Jesus Cristo, o qual, como fiel pastor, te salvará, te cuidará e te apresentará sem ruga e sem mancha, em glória, com muito grande gozo. Vejam tudo o que tem estado cumprindo e está se cumprindo nesse tempo final. É o que foi prometido que estaria acontecendo e que com nossos próprios olhos estariam tocando todas essas profecias, visões e sonhos e tudo que não se cumpriu, hoje está cumprindo e estará cumprindo plenamente. Hoje, na manhã, vejam, vimos nas notícias esse alinhamento planetário de 6 planetas e veja, parecia uma casualidade de que nós estejamos aqui em Fênix, e um lugar que ele tinha escrito que muitos vão, ou seja, alguns ficam até bravos. Até bravos ficam alguns, mas tinha que se pôr a questionar ou a discutir com o Espírito Santo, que naquela ocasião, através do nosso irmão, ele escreveu isso ali, que tem um significado tão simples, mas complicam. E é onde ele escreveu. Que ele disse, porque recordam, tem ministérios os quais Deus os repetiu, que operou em tempos passados, como Elias, Eliseu, João Batista, o reverendo William Branham e o quinto Elias, um das 2 oliveiras do Apocalipse 11. E o irmão Branham diz nos selos que tem 5 Elias. E o irmão William disse, tem um quarto Elias e um quinto Elias. Não tem um quarto Elias e meio. E tudo isso nós temos conhecido, mas aqui ele deixou escrito e já temos lido. E tudo isso tem um significado muito importante e bem simples. Mas vejam, vai deixando aí, não mostre ainda. E deixa que isso continue trabalhando, porque vocês vejam, muitas vezes ele dizia, na 1094, creio que ele dizia, vocês querem me dizer, você quer me dizer que Jesus fez isso, disse isso a propósito? E ele disse sim, para reduzir o grupo, para diminuir o grupo, ou seja, que muitas coisas, isso ele deixou escrito ali, e no outro dia, na página 141, parágrafo 1263, no outro dia, em cima da montanha, eu estava de pé e disse, Senhor, eu tenho uma porta aberta na nação inteira.
E até onde sei, isso é Phoenix, Arizona. Essa é a única que tenho. E eu comecei embaixo, fora da montanha, exatamente tão claro como eu alguma vez ouvi alguém falar, disse: o que importa isso a ti? Siga-me a mim. E ali ele escreve: Fênix é uma porta aberta para o sexto Elias. Isso, irmão, ele escreveu. E isso causou revolução para muitos. Mas vejam, tudo isso tem uma explicação tão e tão simples, que aconteceu mesmo que aconteceu, como quando Elias estava ali rindo daqueles que estavam tratando de invocar seus deuses e se cortavam em tudo. E ele dizia: bom, talvez ele está descansando, talvez o seu Deus está descansando. Veja, não aconteça que esteja dormindo. Agora veja que Elias ali poderia dizer a ele: bom, continue procurando revelações por aí, para ver se consigam que o Espírito de Deus fale a vocês e que a coluna de fogo desça a seus grupos. Não descerá, nem estará no meio desses grupos incrédulos, mas somente no grupo que pertence à era da pedra angular e dispensação do reino, que é esse grupo que subiu acima, essas águias, sob esse chamado de subir, sob esses ministérios de Jesus, de Moisés e de Elias. Jesus, Elias e Moisés é a pedra angular. Para mim foi um grande privilégio ter essa conversa assim nessa ocasião e ler para vocês em alguns lugares que o reverendo William Branham nos mostrou, e também o nosso irmão William. Tudo que já está sentenciado para a nação americana, e lugar em específico também, como Phoenix, Los Angeles, Califórnia e a Flórida. Em um lugar ele fala que as ondas chegarão até Kentucky. Tem que ver, porque se for pela região da Flórida, chega mais perto. Mas diz que na 1434 ali ele fala 161, parágrafo 1434 diz: nações estão degradando, o mundo está caindo, pedaço de 1.500 milhas dele, 3.400 milhas de largura se afundará. Cento e tanto afundará, total 40 milhas embaixo nessa grande fenda lá fora, um dia desses. E ondas se levantarão até o estado de Kentucky, veio? Essa grande falha, essa falha de San André. E quando acontecer, estremecerá o mundo tão forte que tudo que está em cima dele será sacudido. Ali ele escreve: Califórnia, o terremoto, tudo será estremecido. Essa escritura que lemos de Hebreus capítulo 12, do versículo 26 em diante, onde será abalado não só o céu, mas a terra também. Jesus, Elias e Moisés é a pedra angular. De Jericó iremos a Jerusalém, subiremos a Jerusalém, ou seja, Tucson. Assim que vejam, depois de tudo que foi falado, e que o instrumento correspondente a tudo isso que foi falado aí esteja cumprindo o que eles mostraram em seus ministérios, como se fosse acontecer lá naquele momento. Vejam, quando vem o personagem no qual essa profecia cumpre plenamente, e muitos estão cansados de escutar, vão dizer: não, isso aí não vai acontecer. Esteja com os olhos espirituais bem abertos, porque nesse tempo é o tempo no qual
Deus poderá cumprir todas essas profecias e visões que não foram cumpridas em tempos passados, porque eram tempos que estavam mostrando que seria Deus realizando essa promessa por meio desse instrumento, que Deus estaria levantando no final do tempo, cumprindo a vinda do Senhor na terceira etapa, com os ministérios de Jesus, de Elias e Moisés, que são a pedra angular. Que Deus os abençoe e os guarde e continuem passando uma noite feliz, cheio das bênçãos de Deus, as bênçãos contidas nesta dispensação, a dispensação do reino, e nesta meia hora de silêncio, onde o céu está em silêncio. Não tem ali nenhuma atividade. A ação está aqui, na terra. Os trovões estão trovejando, soando onde? Na terra, e não no céu. Que Deus os abençoe e os guarde a todos. Hoje, 28 de agosto deste ano 2024. Que Deus os abençoe e os guarde a todos.